Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês e espero que a gente esteja seguindo aí firme e forte no nosso conteúdo, em toda a nossa ementa de operações unitárias. Hoje nós vamos dar início a mais uma operação unitária do curso, que é a operação de fluidização. Na semana passada, nós falamos sobre escoamento em meios porosos. E isso foi para dar uma introdução à nova operação unitária que nós vamos estudar, que é a operação de fluidização, tá? Então, vamos lá. Então, lá em escoamentos em meios porosos, nós definimos vários conceitos, vários critérios, entre eles alguns muito importantes que serão úteis para a gente poder aplicar na fluidização, na operação de fluidização. Falamos sobre porosidade, dei uma revisada lá se vocês não lembram bem sobre isso, sobre porosidade de leito. Falamos sobre velocidade de escoamento de fluido em meios porosos e sobre isso a gente falou da velocidade superficial e também da velocidade intersticial. E finalizamos a aula sobre escoamento em meios porosos estudando os tipos de escoamento propostos por Darcy e por Ergun. Darcy estudou escoamentos para baixas vazões e Ergun estudou o comportamento do escoamento para vazões mais elevadas de fluidos em meios porosos. Então, esses meios porosos são partículas sólidas dentro de tubos formando leitos e o fluido pode ser tanto líquido quanto gás, tá? E aqui, a partir de agora, a gente vai estudar a fluidização de sólidos. Por quê? Porque muitas operações industriais envolvem essa interação do sólido, das partículas sólidas com o fluido. De novo, sendo o fluido líquido ou gasoso. A fluidização de sólidos admite o contato entre as fases que vai determinar o resultado do processo. Então, o fato dos sólidos estarem fluidizados, nós já vamos falar sobre isso, permite que o processo aconteça com sucesso, tá? E são pelo menos 3 tipos de operações ou técnicas que se aplica com sólidos e fluidos. O leito pode estar fixo, pode estar móvel ou, finalmente, pode estar fluidizado. O leito pode ser fixo, pode ser móvel ou pode ser e estar fluidizado, que é o principal objetivo das aulas dessa semana, tá? Estudar leitos fluidizados. Mas, brevemente, vamos passar pelo fixo e pelo móvel para apresentar para vocês. O leito fixo acontece quando eu tenho sólido, partículas sólidas colocadas dentro de tubos ou dentro de tanques, tá? Ele fica lá fixo dentro desse tubo. E o fluido circula por entre esses sólidos de maneira ascendente ou descendente. Por causa desse tipo de leito, o escoamento não é uniforme por todo o tubo, pode haver entupimentos frequentes e esse tipo de arranjo do leito de forma fixa possui algumas características que são desfavoráveis às transferências de calor e de massa que podem ser necessários, por exemplo, no processo que eu estou estudando. Um exemplo bem clássico e típico desse tipo de leito é de reatores catalíticos, em que as partículas sólidas presentes dentro dos tubos são catalisadores. Tá? Normalmente eles ficam fixos. Aí eu trouxe aqui alguns vídeos que eu gostaria de mostrar para vocês durante a aula mesmo. Os vídeos também estão disponíveis lá no Sala de Aula, na semana 7, que nós estamos estudando, mas eu gostaria de apresentar, espero que nesse momento vocês estejam vendo, né? O que eu trago aqui nesse vídeo é um leito fixo de um material aqui e um fluido líquido escoando por ele de maneira descendente nesse exemplo. Não sei especificamente o que é esse equipamento, se é uma coluna, se isso aqui é um material adsorvente, eu não sei
necessariamente o que é isso agora e não nos importa, né? A gente pode estudar a operação unitária de leito fixo, de leito móvel, de leito fluidizado, independente do processo em que essa operação vai ser inserida, vai ser trabalhada, né? Mas esse videozinho curto, então, mostra um leito fixo e o fluido passando por ele, tá? Num equipamento aí vertical, de tamanho qualquer. O próximo vídeo que eu quero mostrar para vocês, que está aqui mais ou menos nos 10 segundos de vídeo, são dois exemplos de possibilidade de leito fixo, né? Os dois aqui nesse vídeo estão sendo empregados como catalisadores, tá? E um eles chamam de leito fixo empacotado e outro de um leito trickled, que seria um leito escorrido. Mas eles têm o mesmo princípio, né? As partículas estão fixas aí dentro. Aí ele vai mostrar uma animação do primeiro deles, né? Vejam que as partículas sólidas, que aqui no caso são catalisadores, estão fixas aí dentro e o fluido passa de maneira descendente e nessa animação ele vai mudando de cor para nos mostrar que entra, sei lá, rico no composto verde, a reação vai acontecendo de maneira gradual ao longo do corpo do reator e vai mudando de cor, né? Essa mudança de cor na animação indica que está acontecendo uma reação química aí dentro em função da presença dos catalisadores fixos. Vejam que o que é sólido, o catalisador, fica fixo dentro do tanque, enquanto o fluido passa pelo tanque, pelo tubo, tá? E no outro exemplo aqui que esse vídeo apresenta, é um exemplo de reações com sólidos com líquido e gás passando pelo reator, né? Então ele mostra que nesse caso, como as partículas estão arranjadas de uma maneira mais solta e não ordenadamente empacotadas, há um movimento do fluido entre as partículas, aqui representado pelas setinhas amarelinhas e verdinhas, e também vai mudando de cor, porque a reação vai acontecendo. Mas vejam que há um movimento um pouquinho mais aleatório do fluido dentro desse leito, né, em contato com esse leito sólido. Essa é a diferença, porque esse leito aí, ele está mais solto, enquanto o leito anterior estava mais ordenadamente empacotado, tá? É muito empregado em indústrias químicas, em processos de reação química, né? Principalmente quando esse sólido aí é um catalisador. Outra maneira de se usar esse sólido em contato com o fluido, além do leito fixo, é o leito móvel, tá? Nesse caso, além da parte fluida se movimentar pelo tanque ou pelo tubo, o sólido também se movimenta, tá? De uma maneira meio que pode ser até cíclica, ele pode ser até reciclável, reciclado. O sólido é continuamente alimentado pelo topo e removido pela base, no caso desse movimento do sólido ser descendente. O fluido pode escoar de maneira ascendente ou descendente, entretanto, é muito difícil trabalhar com escoamento de materiais sólidos, tá? Há bastante desgaste, tanto do sólido quanto do equipamento. O sólido vai se cisalhando, quebrando ao longo desse processo de transporte. E também, o leito móvel apresenta características que são desfavoráveis às transferências de calor e de massa no processo que ele pode estar sendo empregado, tá? Também pode ser usado esse tipo de transporte, mas transportar sólido não é tão simples, né? Não é numa bomba, usando uma bomba que você pode transportar sólidos, precisa de alguns equipamentos especiais, diferentes, de bombas e compressores, e tem lá as suas desvantagens e algumas vantagens também para determinados processos industriais. Leito móvel não é o foco da nossa aula, eu só queria apresentar para vocês saberem que o leito de partículas dentro de um tubo, dentro de um tanque, dentro de um reator, pode ser fixo, pode ser móvel, mas o que nós vamos estudar mais profundamente aqui é o leito fluidizado, tá? Que é aí uma situação particular em que as partículas não estão fixas e também não estão se movendo da mesma maneira que no leito móvel, tá? O leito fluidizado é assim, é uma suspensão do sólido, ele está suspenso, ele não está fixo quando o leito está fluidizado. Esse sólido, então, está suspenso numa corrente
ascendente. Nos exemplos anteriores, de leito fixo e de leito móvel, o escoamento podia ser tanto ascendente quanto descendente. O leito fluidizado, ele só acontece se o fluxo for ascendente, se o fluido vier ascendentemente pelo sólido, tá? Há uma velocidade suficientemente elevada para causar a flutuação e movimentação vigorosa dessas partículas. Então, eu preciso de uma velocidade tal desse fluido ascendente, de modo a que ele faça as partículas flutuarem e se movimentarem. Ao invés das partículas ficarem fixas, empacotadas, seja ordenadamente ou de uma maneira mais aleatória, elas ficam flutuando, se movimentando. E aí, nesse caso, as características de transferência de calor e massa são muito melhores quando comparadas aos dois tipos de leito anterior, o fixo e o móvel, o que permite eliminar os múltiplos estágios para um determinado resultado, reduzindo o custo de investimento. É muito comum em operações com leito fixo e também em operações com leito móvel que a gente precise, num equipamento de reação, de indústria química, de vários estágios. Então, eu tenho vários reatores, várias etapas em série, chamada estágios, para que eu consiga finalmente atingir o meu objetivo, porque num equipamento só não é possível. Eu preciso que a saída daquele equipamento seja a entrada do próximo equipamento, que eu chamo de segundo estágio, e que a saída desse segundo estágio vá para um terceiro estágio, até eu atingir o objetivo do processo. Isso acontece, isso é comum em leito fixo e em leito móvel. Se ao invés de fazer o processo com o leito fluidizado, eu posso eliminar essa necessidade dos estágios, porque as propriedades de transferência de calor, de transferência de massa, para que o processo aconteça, são tão melhores que num único estágio já é possível atingir o objetivo. Tá? E, consequentemente, reduzir esse custo do investimento do equipamento que vai fazer aquele processo. Eu trouxe mais um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês de um leito de partículas sendo fluidizado, né? Quero que vocês vejam como as partículas se comportam. Mais ou menos assim, olha só, partículas sólidas que recebem uma vazão, uma velocidade de gás, de um fluido gasoso aqui na parte inferior, de maneira ascendente, e essas partículas se movimentam. Elas não ficam fixas, como no leito fixo. Então, vejam que essas partículas adquirem velocidades diferentes, aqui representadas pelas cores. Vejam que a mesma partícula muda de cor. Vou até voltar aqui. Vejam que a mesma partícula muda de cor, dizendo que em alguns lugares elas têm velocidades mais elevadas, em outras velocidades mais baixas, né? Dá para se monitorar mais de 2.000 trajetórias simultaneamente. As partículas ficam aleatórias dentro desse tanque, assim, ó. Vou mostrar o cinza de novo, ó. Então, as partículas se movimentam e melhoram muito o contato da fase fluida com a fase sólida. E eu evito ter regiões estagnadas, ou regiões de zonas mortas, né? Quanto melhor esse movimento de fluidização, mais homogeneidade eu posso ter no meu leito quanto à concentração de reagentes, quanto à temperatura em que aquilo está acontecendo. Tá? Então, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês já previamente o comportamento de um leito fluidizado, que a gente vai estudar mais detalhadamente daqui a pouquinho. Na sequência do vídeo, ele vai dando zoom num leito de partículas bem pequenininhas, né? Não sei que partículas são essas, mas são partículas muito pequenas, sólidas, dentro de um leito, que está recebendo uma vazão ascendente de um gás. Tá? E conforme a gente vai dando zoom, né, o vídeo apresenta aí o zoom, a gente pode observar a separação entre as partículas e, consequentemente, o contato de toda essa partícula, se ela for um catalisador ou se ela for um próprio reagente, não sei o que ela é, com o fluido que vai passar em volta dela. Tá? Esses vídeos estão disponibilizados lá no sala de aula para vocês, deem uma olhadinha, tá? Esse último vídeo não precisa ver tudo, não, nos interessa até mais ou menos no 1 minuto e 40 segundos de vídeo, para vocês verem os movimentos da partícula, e é para vocês terem uma ideia, então, do leito fluidizado, que nós vamos estudar a sua teoria, né?
Esse emprego, essa utilização de fluidização teve início na indústria petroquímica com reações catalíticas, tá? Então, o clássico é fluidizar partículas sólidas que são catalisadores, mas não é a única aplicação desse tipo de leito, que pode ser aplicado fixo, móvel, como catalisador e também fluidizado. Atualmente, o processo de fluidização é usado para secar sólidos, para fazer processos de recobrimento de partículas, para fazer processos de granulação. Aí eu trouxe aqui um último vídeo, acho que é o último dessas aulas, de secagem por leito fluidizado, mas só para vocês perceberem como que está acontecendo aqui, olha. Eu acho que isso aqui é secagem de arroz, se eu não me engano. Então, o sólido está aqui nesse tanque. O tanque é horizontal, mas o processo de secagem, né, o processo do fluxo ascendente acontece aqui assim, ó. Nesse sentido, vejam que o fluxo do ar quente não é na horizontal, mas sim na vertical. E esse ar aquecido revolve aí as minhas partículas, que no caso são grãos, acho que é arroz, mas pode ser secagem de qualquer tipo de grão. E o fato desse grão entrar em contato com o ar aquecido, mais quente, faz com que ele perca a umidade, né? Ele transfere massa de água que está presente no sólido para a corrente de ar aquecido e se seca, tá? Nós vamos estudar em OP2 processos de secagem, mas aqui é só para vocês visualizarem um leito fluidizado sendo empregado com o objetivo de secar sólidos, tá? Isso aí. Então, dentre as principais vantagens de se usar a fluidização estão assegurar o contato global fluido-sólido, né? Se o sólido se movimenta aí no meio do fluido, eu garanto mais que todas essas partículas vão entrar em contato com o fluido. Também acontece de, nesse caso, minimizar a variação de temperatura e de outros parâmetros ao longo do leito. Se o leito é fixo, eu tenho um escoamento que vai seguindo regiões estratificadas, né? Nós vimos lá no exemplo, no videozinho do leito fixo, que o fluido começava azul e ficava verde no final do reator, né? Então ele ia se transformando ao longo do leito. Se o leito está fluidizado, ele fica misturado e eu tenho essa homogeneidade, seja de concentração, seja de temperatura ou de qualquer outro parâmetro que eu esteja estudando naquele processo. A principal desvantagem de se usar a fluidização é que pode acontecer de haver quebra das partículas, né? Porque essas partículas se movimentando, elas podem se chocar umas nas outras, se chocar na parede do tubo, na parede do tanque e se quebrar, né? Então pode haver prejuízo nesse sentido, por isso que a gente tem que controlar o quanto que eu vou permitir que isso fique, que essas partículas fiquem em movimento. Além também da perda de carga, né? Preciso gastar energia, preciso de uma bomba diferenciada, preciso de maior velocidade de escoamento, maior vazão de escoamento para ter força para suspender esse leito de partículas. Enquanto o leito está fixo, eu posso para considerar leito fixo, o fluido passa com uma determinada velocidade por essas partículas. Se eu preciso que o fluido levante essas partículas, a velocidade tem que ser muito maior, a vazão muito maior, consequentemente, a perda de carga e gasto de energia para isso, para o sistema funcionar, também são maiores, né? Então, por isso que precisa se equilibrar e fazer uma análise global da operação, do processo que se quer instalar ou que se quer estudar, para avaliar os custos aí do que seria mais interessante. Manter o leito fixo? Poxa, eu dificulto as transferências de massa, mas eu gasto menos com energia devido à menor perda de carga. Fazer o leito ficar fluidizado, eu melhoro as condições de transferência de massa, porém tem mais gasto de energia, tá? Então não existe aí o certo e o errado. Todas essas operações são possíveis de ser realizadas, seja o leito fixo, seja móvel, seja fluidizado, mas no fim das contas é economicamente que vai decidir qual o melhor método para ser empregado, tá? A partir daqui, eu quero falar com vocês e explicar sobre o processo de fluidização, tá? Para a gente tentar entender como se dá esse processo e entender como que eu controlo para evitar os prejuízos e as desvantagens
desse tipo de técnica, tá? Do leito fluidizado. Então, para isso, a gente vai estudar. A partir de agora, pessoal, eu usei a minha mesinha digitalizadora para esquematizar para vocês o que antes eu fazia na lousa. Se nós estivéssemos na sala de aula, eu ia esquematizar isso na lousa e vocês iriam anotando no caderno de vocês essa explicação do processo de fluidização, tá? Desde o início até o seu final, considerando uma partida de um processo de fluidização até a determinação do ponto ideal para o regime permanente, por exemplo. Tá? Então, o esquema é o seguinte, ó, aqui eu representei um leito de partículas, tá? Esse tubo aqui, representado em preto, seria um tanque, um reator, uma coluna, e essas bolinhas verdes aí dentro são o meu sólido particulado de formato esférico ou com esfericidade conhecida dentro desse leito. E por esse leito passa um fluxo ascendente de um fluido, pode ser gás, pode ser líquido, tá? Mas é um fluido. Normalmente tem uma abertura aqui, é perfurada essa base do tubo, do tanque, para que o fluido possa passar sem que eu perca partículas, né? E aí, o que a gente vai avaliar é como se eu tivesse 2 pontos de tomada de pressão ao longo desse tubo preenchido por partículas, tá? E avaliar a perda de carga, a resistência ao escoamento, a dificuldade para o fluido escoar. Uma vez que ele encontra a resistência das partículas, aí ele precisa escoar pelos poros desse leito, né? Ele precisa escoar pelo espaço entre as partículas. Então, ao atravessar um leito poroso a baixa velocidade, o fluido perde pressão. Porém, ele não movimenta as partículas. Então, imaginem, por enquanto, imagine, né? Faz parte da nossa ementa fazer a aula prática de operações unitárias da fluidização. Então, nós temos um leito fluidizado lá no laboratório didático de engenharia química e vocês podem manipular e trabalhar com ele em diferentes velocidades aí para poder enxergar esse movimento das partículas. Mas, por enquanto, a gente vai ver vídeo e eu vou esquematizar aqui com vocês na forma gráfica, na forma de esquemas e desenhos. Então, quando a gente tem baixa velocidade, o fluido ele tem uma certa resistência para escoar aí dentro, né? O que a gente chama de perda de carga ou perda de pressão, dificuldade de escoamento, né? E se eu estou em baixas velocidades, eu passo o fluido pelo leito, porém as partículas não se movimentam. Só que eu não quero trabalhar com leito fixo, né? Nosso objetivo aqui é trabalhar com leito fluidizado. Então, a gente pode aumentar essa velocidade do fluido. E nós vamos estudar o processo de fluidização nesse aumento gradual de velocidade. Porque à medida que aumentamos a velocidade, a perda de pressão também aumenta. Vou aumentando a velocidade e se eu estiver medindo aqui a diferença de pressão entre 2 pontos ao longo desse escoamento, eu vou percebendo que vai ficando maior esse valor, né? O aumento da perda de carga do fluido através do leito prossegue até que as partículas fiquem soltas umas das outras. Nesse caso, a perda de pressão é suficiente para equilibrar o peso aparente das partículas. Assim, ó, esquematizei no próximo slide, como eu faria na lousa para vocês observarem, né? Então, no momento inicial em que eu estou avaliando, ó, nós vamos avaliar num gráfico a perda de carga, o ΔP, a variação de pressão, a variação de energia, a resistência ao escoamento. Vocês podem nomear como vocês quiserem, como vocês entenderem melhor. Mas os livros chamam de perda de pressão, de perda de carga, né? Então, nós vamos avaliar como que varia a perda de carga em função do Q, da velocidade. Lembra que nós chamamos de Q minúsculo, a velocidade de escoamento, lá quando a gente estudou escoamento em meios porosos? Então, iniciando com uma velocidade muito baixa, que próxima do zero, muito baixa, o leito de partículas está todo compactado, está fixo. E se eu for aumentando a velocidade, essa pressão, essa dificuldade de escoamento, essa variação da perda de carga aí dentro do meu tubo vai aumentando de uma maneira linear.
tá? O gráfico tem sempre essa cara e esse comportamento. Então, eu vou aumentando a velocidade, consequentemente, vou aumentando a perda de carga, até um determinado momento, aqui que eu chamei de item B, de momento B, em que as partículas ficam soltas umas das outras. A velocidade foi tamanha que eu consegui soltar essas partículas. Teoricamente, pessoal, é para ter o mesmo número de partículas em A e B, tá? Eu vou desenhar vários esqueminhas aqui de leito para você, mas é como se fossem as mesmas partículas. Eu não estou perdendo partícula, não, tá? É que eu não desenhei exatamente o mesmo número, mas é um esquema representando o mesmo número de partículas aí dentro. Então, em B, essas partículas, eu aumentei a velocidade a um ponto em que elas começaram a se soltar. A força que empurra as partículas foi suficiente para suspender o peso dessas partículas, tá? Nesse momento, eu tenho um estado caracterizado como leito calmo ou tranquilo. As partículas estavam fixas e elas só se soltaram. Cada partícula é separada das que a circundam pela fase fluida. O sistema cede sob a ação de qualquer esforço externo, como um fluido. O que acontece agora? E por que esse nome dessa operação, desse leito, recebe esse nome de leito fluidizado? Porque quando as partículas estão recebendo esse fluido ascendente, estão nesse momento em que elas se soltam, as partículas agora que são sólidas começam a apresentar características e propriedades de fluido. As partículas estão livres para se movimentarem de um ponto a outro do leito. Continuando a construir o gráfico. Se a velocidade continuar a aumentar, a perda de carga variará de modo apreciável. Características do leito poroso sofrem alterações. Acontece a expansão do leito, as partículas se separam umas das outras, que é o início da fluidização, e aí eu vou ter, no início da fluidização, após o início da fluidização, um movimento desordenado e vigoroso, como um leito em ebulição, como aquele vídeo das partículas cinzas lá que a gente viu se movimentando pela ação de um fluido ascendente. Então, aqui quando as partículas começam a se soltar, mostrei aqui agora no esquema, um esquema C, né? As partículas já estão soltas, já estão se movimentando. Acontece uma variação no que a gente observa na perda de carga. Tá? Antes havia resistência ao escoamento, conforme eu aumentava a velocidade, mas a partir de um determinado ponto, que é o ponto em que as partículas começam a se comportar como um fluido, isso para de aumentar. Eu percebo, ao aumentar a velocidade do escoamento, que a variação de pressão nesse leito para de aumentar. Se a velocidade do fluido continuar aumentando, a expansão do leito prosseguirá. Quanto mais velocidade ascendente, mais eu levanto essas partículas e as movimento dentro do tubo. É possível observar regiões com uma concentração de sólidos relativamente alta e de porções de baixa densidade, como bolhas de vapor no seio de um líquido em ebulição. A porosidade aumenta à medida que a velocidade do fluido também aumenta, tá? No próximo gráfico, eu tento explicar esse texto assim, ó. Conforme eu vou aumentando a velocidade, eu posso passar pelo momento D, pelo momento E, pelo momento F de fluidização do meu leito. Em verde, eu continuo representando as partículas. E aqui em vermelho, eu representei o que seriam bolhas de vapor, bolhas de gás. Se a fluidização acontece com o fluido gasoso e não com o fluido líquido, é comum a gente perceber algumas bolhas em algumas regiões em que as partículas, ora, estão mais densas, noutra região está menos densa. Nós vamos ver isso num vídeo também, mas isso acontece por causa do aumento da velocidade e do movimento tão turbulento e aleatório das partículas aí dentro. Tá? Então, retomando aqui, né, do começo de uma velocidade muito baixa, conforme a gente vai aumentando a velocidade, a gente passa de um leito que estava fixo para um leito que vai se fluidizar. E o comportamento da queda de pressão, da variação de pressão, da dificuldade ao escoamento nesse tubo é assim, ele aumenta inicialmente, mas depois de um determinado ponto em que as partículas agora já se comportam como fluido, isso para de aumentar. Tá? E o gráfico completo
que eu quero apresentar para vocês é esse aqui, em que eu tenho alguns pontos específicos que eu gostaria de mostrar, né? Então, quando as partículas finalmente se soltam, a gente tem um ponto muito específico desse gráfico, que é a minha velocidade de mínima fluidização. Tá? Nós vamos estudar bastante esse ponto de mínima fluidização nessa semana. E é um ponto que acontece bem quando eu tenho esse momento em que a força da gravidade é igual a... Falta um pedaço aqui. A força de arraste. Acho que era do sólido. Depois eu confirmo. Mas é quando há um equilíbrio e as partículas ficam soltas, já querendo se comportar como fluido. Tá? Nesse primeiro trecho, então, esse leito é fixo. Enquanto eu vou aumentando a velocidade e as partículas estão se comportando como fluido, eu tenho o famoso leito fluidizado. Entretanto, se eu aumentar a velocidade mais ainda, acontece de eu arrastar as partículas e ter o que eu chamo de transporte de partículas ou transporte pneumático, tá? Então, quanto mais eu aumento essa velocidade, eu posso chegar a arrastar essas partículas, tirar as partículas do fluido e, consequentemente, eu tenho uma diminuição na variação de pressão, porque eu começo a perder partículas aí dentro do tanque, tá? Pontos importantes, então, são essa velocidade de mínima fluidização e também esse ponto P aqui, que é a minha velocidade de máxima fluidização antes de eu começar a arrastar as partículas, porque entre o mínimo e o máximo eu tenho o leito fluidizado. Antes, leito fixo, leito fluidizado, posterior ao ponto máximo aí, né, representado pelo ponto P, o leito arrastado. Tá? Aqui nesse momento específico da mínima fluidização, pode haver alguma pequena variação, essa fluidização, às vezes eu percebo que a pressão sobe, depois desce. Vocês vão fazer um experimento, é difícil pegar esse ponto aqui muito específico, mas não tem problema. O que eu quero que vocês entendam bem é que essa perda de carga é crescente no início e depois ela fica constante quando o sólido começa a se comportar como um fluido. Nesse trecho, a gente tem o chamado leito estático e no trecho fluidizado, nós temos uma fluidização que pode ser chamada de fluidização embatelada ou fluidização em fase densa. Já vamos falar sobre isso nos próximos slides, já, para finalizar essa aula. Bom, então eu gostaria que vocês fizessem esse gráfico no caderno, anotassem todos esses pontos. Se ficarem com dúvida, voltem um pouquinho, vejam o slide, ouçam de novo sobre cada parte desse gráfico. Eu chamo a atenção aqui para alguns pontos específicos do gráfico, né? Os pontos A e D estão aí na subida dessa linha aqui, e normalmente até o ponto D a gente tem um escoamento laminar, mas a partir de D, ainda no leito fixo, o fluido já pode estar em escoamento turbulento, tá? Esse trecho AB é de operação instável e é bem no ponto B que eu tenho o famoso ponto de mínima fluidização, onde finalmente as partículas ficam soltas. Lá no ponto F, a movimentação está desordenada, o ponto F é a partir daqui, né? Nesse ponto F já está desordenado e todo o período fluidizado também, como a gente viu nos vídeos. Muita turbulência. Um outro esquema clássico da fluidização que eu quero apresentar para vocês, se vocês puserem aí no Google Imagens, leito fluidizado, esquema da fluidização, vocês vão ver imagens como essas, né? Que mostram o mesmo que eu mostrei no meu desenho lá que eu fiz à mão, que eu mesma desenhei, né? Essas bolinhas são as partículas sólidas e aqui as setinhas representam o fluido ascendente pelo leito. Pode ser gasoso ou pode ser líquido. Então, se eu estou em baixa velocidade, esse leito é fixo e tem uma determinada altura L. Conforme vai aumentando a velocidade do escoamento, as partículas tendem a se separar até a velocidade, até a altura MF, até a altura de mínima fluidização. Tá? Conforme eu aumento ainda mais a velocidade, eu aumento o movimento dessas partículas e a altura do leito também vai aumentando conforme a velocidade aumenta. Se for gasoso, o fluido, a gente também pode visualizar bolhas no meio dele, tá? Se for líquido, isso não acontece, a gente não visualiza, tá? Nesse caso, a gente nomeia de fluidização agregativa,
por causa dessas bolhas aí que agregam as partículas sólidas em algumas regiões do leito, mas isso também é movimentado, é aleatório. E finalmente, se eu aumento demais a velocidade, eu até diminuo o número de partículas no meu leito, tá? Aqui eu tinha mais partículas, aqui eu tenho menos porque elas foram arrastadas. Tudo bem? Tem mais um vídeo que eu deixei lá para vocês na aula do Google Classroom, e eu não vou abrir ele agora, senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mas na nossa aula ao vivo eu gostaria de falar sobre ele, tudo bem? Me lembre, por favor, eu quero falar sobre ele na nossa aula ao vivo. Então, a fluidização embatelada ou a fluidização em fase densa é aquela fase em que o sólido ainda não saiu do recipiente, tá? É quando eu estou no momento do leito fluidizado. E eu chamo de fluidização contínua ou fluidização em fase diluída, um ponto a partir do ponto P do meu gráfico, né, em que eu tenho muita turbulência e consequente arraste das partículas, porque a velocidade está muito elevada. Para finalizar essa primeira parte da aula da semana, esse vídeo, eu ainda quero só falar rapidinho das condições de fluidização. Tá? Uma boa fluidização depende do estado físico do fluido, se é gás ou se é líquido, e também das características do sólido. Por isso que a gente precisa conhecer as suas propriedades físicas, como densidade, por exemplo, e também a sua granulometria. Por isso que nós estudamos análise granulométrica em operações unitárias. Por isso que nós estudamos escoamento em meios porosos. Tá? A fluidização particulada é quando o fluido e sólido têm densidades próximas, no caso de fluidização com líquido, ou quando as partículas são grandes. O comportamento do sistema é independente do tamanho e forma das partículas. Não há expansão apreciável do leito estático antes da fluidização. E a densidade do leito é uniforme. É bem próxima à altura do leito fixo e do leito fluidizado, quando eu estou trabalhando na fluidização particulada, em que eu tenho densidades próximas aí entre o sólido e o fluido. A fluidização agregativa é aquela que acontece quando eu estou fluidizando com gases, tá? Ou partículas muito pequenas. A velocidade do gás no leito é elevada, parte do fluido passa pelo leito denso sob a forma de bolhas, e aí faz aquelas regiões de bolha dentro do tanque, dentro do tubo. Temos também uma outra condição de fluidização, que é a fluidização coesiva, que acontece com partículas menores que 10 a 20 micrômetros, tá? As partículas movem-se através do leito em agregados. Isso são detalhes de nomenclatura, de como que eu nomeio algum tipo de fluidização, mas o que eu quero mais que fique claro para vocês é a principal diferença entre leito fixo e leito fluidizado. Para calcular ou determinar essas condições de fluidização, lá no livro do Faust eu peguei uma equação que nos diz que o número de Froude é um critério importante para se conhecer esse tipo de fluidização, se eu quiser nomear a fluidização de maneira particulada ou agregativa ou coesiva. Tá? Então, eu posso calcular um número em função da velocidade superficial desse escoamento, do diâmetro da partícula, ou do diâmetro médio de partículas que eu tenho lá dentro, e da aceleração da gravidade. Se esse número der menor do que 1, eu estou trabalhando com fluidização particulada. Se for maior que 1, a fluidização é denominada agregativa ou coesiva. E informações ainda mais detalhadas sobre essas condições de fluidização indicam que na fluidização particulada essa equação aqui também é verdadeira, e na fluidização agregativa essa equação aqui é verdadeira. Se o número de Freud vezes o Reynolds vezes as características do sólido e do fluido forem maior do que 100. Tá? Eu não vou me ater muito nessas equações, por enquanto. Me interessa que vocês entendam esse movimento do leito fluidizado, tá? De um fluxo de fluido ascendente no meio de partículas, para a gente poder seguir para a próxima parte dessa aula, que é o equacionamento do leito fluidizado. Independente se a fluidização é particulada ou é agregativa, o equacionamento que eu vou propor para vocês na próxima aula ainda dessa semana é mais geral. Tá? Me interessa mais do que essas peculiaridades do fluido líquido ou do fluido gasoso, se faz bolha, se não faz, se é particulado ou agregativo. Tudo bem? Por enquanto,
É isso, tá? Finalizem o gráfico, deem uma olhada, descansem um pouquinho e voltem para a próxima parte da aula dessa semana já, que é sobre o equacionamento do leito fluidizado. Até já!